Olá, seja bem-vindo à função Excel. Nesse vídeo eu vou te mostrar a como fazer com que o Power Query no Excel e também no Power BI consiga buscar dados de arquivos em Excel de forma dinâmica. Então, digamos que você tenha um mesmo tipo de arquivo que pode estar também em diferentes pastas. E aí, toda vez que você mover esse seu Excel ou esse seu Power BI que contém essa Power Query, que ele automaticamente busque os arquivos da pasta de onde ele estiver, sem que você tenha que toda hora ficar atualizando a Power Query para que ele busque os arquivos da pasta correta. Bom, eu tenho aqui um arquivo de análise, esse daqui vai ser o arquivo onde eu vou colocar a nossa Power Query, e eu tenho duas pastas, uma é 2021 com arquivo de vendas e 2022 também com arquivo de vendas. Esses dois arquivos de vendas, eles são basicamente iguais, tá? Eles têm a mesma tabela, com o mesmo nome, só que as informações são de anos diferentes, tá? Então, o que eu quero é, toda vez que eu pegar esse arquivo análise, né, se eu pegar esse aqui e botar na pasta de 2021, quando eu abrir esse arquivo e rodar o Power Query, eu quero que os dados que ele busque seja deste arquivo aqui, tá? E da mesma forma, se eu pegar isso aqui e colocar na pasta de 2022, eu quero que ele busque os dados de 2022. Então eu vou abrir esse arquivo de análise. Por enquanto ele está em branco, tá? Ele não tem nada nele, está totalmente zerado. E a primeira coisa que eu preciso pegar para o Excel é a pasta em que esse arquivo está no momento. Para fazer isso, eu vou utilizar a função célula. Então a função cell, tá? E eu vou pegar ali a opção nome do arquivo. Dá um tab, vou fechar aqui. Você pode ver que ele pegou o endereço e o nome do arquivo aqui no final, até o nome da aba. Então eu preciso excluir esse final aqui. Para fazer isso, eu vou usar a função esquerda. Vou usar a função esquerda. O texto que eu vou utilizar é o próprio resultado dessa função. Eu vou escrever ela de novo aqui, tá? Eu não vou fazer referência a ela. Então, célula, de novo, nome do arquivo, vou fechar. Agora, qual o número de caracteres que eu quero, né? Qual os números de caracteres da esquerda? Como o nome da pasta pode mudar, isso tem que ser de forma dinâmica. Eu não posso simplesmente contar quantos caracteres tem até o nome do arquivo para excluir. Não, eu tenho que fazer isso de forma dinâmica. Para fazer isso, então, eu vou usar a função procurar, tá? E aí, entre aspas, eu vou procurar pelo seguinte. Você pode ver que quando a gente entra no nome do arquivo, a gente tem um colchetes ali. A gente tem uma barra e colchetes. Então eu vou procurar justamente por barra colchetes. Quando eu encontrar isso, eu sei que é o nome do arquivo. Vou botar entre aspas, ponto e vírgula. No texto, aonde? De novo, eu vou repetir a nossa função célula. E aí lá, nome do arquivo. Fecha parênteses e fecha parênteses e dou um OK. Então tá aqui. Eu tenho agora só a pasta de onde esse arquivo está. Vou até deletar isso aqui de cima, eu não preciso mais. E eu vou criar uma tabela com um dado apenas, que é esse dado aqui. Vou dar um nome isso aqui, que vai ser endereço. Tá? E aqui eu vou criar uma tabela. Então, Ctrl Alt T, ou posso lá em inserir tabela. Minha tabela tem cabeçalho. Pronto, criei uma tabelinha, né, oficial aqui do Excel, com apenas um dado. Agora eu vou importar isso daqui para dentro do Power Query. Então eu vou lá em dados e de tabela intervalo. Ele vai gerar para mim. Muito bem, ele criou aqui esse Power Query, né? E eu vou fazer mais um passo aqui. Eu vou apertar com o botão direito no item, aqui não é no cabeçalho, é no item, e vou em fazer drill down. E ele vai trazer agora, em vez de uma tabela, apenas aquele texto ali, tá? Agora vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado e vamos fazer uma outra coisa. Vamos ver como é que funcionaria normalmente, né? Se eu quisesse buscar os dados lá do arquivo de vendas, eu poderia vir aqui, né, nova consulta, arquivo, pasta de arquivo Excel, e eu vou lá selecionar este arquivo do Excel, que está aqui, e deixa eu achar ele, onde é que ele está? Aqui, pasta dinâmica 2021, vendas. E ele vai me pedir qual que é a tabela de dados que eu quero buscar. A tabela de dados é essa aqui, tabela de vendas, bem simplesinha. Dou um OK. Tá, esse aqui é o normal que a gente faria. Só que quando a gente vem aqui em fonte, eu vejo que ele está fazendo a referência àquela pasta lá. Então, se eu mudar esse arquivo de local, não vai funcionar. Eu tenho que achar alguma forma de fazer com que isso daqui, né, esse aqui antes do nome
do arquivo seja dinâmico, certo? Antes disso, eu só quero mostrar alguma coisinha aqui que vai facilitar mais para frente. Então, a gente tem a fonte nos passos, depois a gente tem navegação, que é o quê? Da fonte, ele busca o que tem dentro daquele arquivo. Então, tem a tabela aqui, tabela TB vendas, né, que é a que eu quero. A navegação, ele abre aquela tabela, está lá em cima, ó, TB vendas, ele abre como se fosse uma tabela e está aqui ela. E depois ele tem o tipo alterado, que o que ele vai fazer é trocar o tipo das colunas aqui. Agora a gente está com esse tipo genérico, né? Quando ele faz esse passo, ele vai, isso aqui é data, isso daqui é texto, isso daqui é número. Tá? Então significa que esse último passo aqui, ele não faz tanta diferença para a gente. Claro, depois vai fazer, mas agora não faz tanta diferença. A gente já tem a tabela em mãos no segundo passo, que é aqui em navegação. Tá, agora vamos voltar aqui para a nossa outra query que a gente fez. Eu vou vir na página inicial e depois editor avançado. E aqui eu consigo ver os passos, que são os mesmos passos que eu tenho aqui, tá? É a mesma coisa que eu tenho aqui, eu tenho lá. Eu vou copiar esse cara aqui. Ctrl C, vou fechar. Vou na minha nova query e vou em editor avançado também. Aqui eu tenho de novo os mesmos passos, tá? Os mesmos 3 passos que a gente acabou de ver aqui, acabei de mostrar, são esses aqui. Vou dar um espaço aqui em cima e vou colar aqui o que eu copiei lá da nossa primeira query. Tá. Agora a gente tem que tomar cuidado com os nomes, a gente não pode ter nomes repetidos. Onde que a gente tem um nome repetido? Aqui a gente tem fonte e depois a gente tem fonte de novo. Então são duas coisas diferentes com o mesmo nome. Tá? Então isso a gente não pode ter. A gente vai mudar isso. Tá? Esse fonte aqui eu vou mudar, vou chamar ele de busca dados. Tá? Pode ser qualquer nome que eu quiser, tá? Não interessa aqui. Vai ser busca dados. Pode ver que aqui embaixo a gente tem fonte de novo, que era aquele código antigo, né? Que ele está se referindo ao que estava aqui antes. Então a gente tem que trocar também esse fonte aqui, ele tem que ser também busca dados. Tá? Legal. Aqui em cima nós temos tipo alterado. E lá embaixo o último também é tipo alterado. Então não pode estar repetido. Esse aqui eu vou botar só um zero aqui atrás, tá? Então tipo alterado 0. E aqui a gente está fazendo referência àquele tipo alterado aqui de cima. Então temos que também alterar aqui para tipo alterado 0. Então lembrando, essas 3 primeiras linhas de cima são aquela nossa tabelinha com uma linha só e as 3 linhas de baixo são a tabelinha de vendas que está vindo do outro arquivo. Lembra que a nossa tabelinha de uma linha só, ela termina com um texto, né? Só um texto que é o endereço. Então, se a gente olhar aqui, esse endereço aqui, ele é justamente o endereço da pasta que a gente quer. Então, esse cara aqui a gente pode usar como referência, porque o que ele é? Ele é o C //, enfim, a pasta onde está o arquivo. Então, eu posso copiar esse cara aqui, e aí eu venho aqui onde os dados são carregados, que a gente tem o endereço completo da pasta, e eu vou mudar isso daqui. Então, eu vou apagar tudo isso daqui, eu vou ficar só com o nome do arquivo, que é vendas.xlsx, apago tudo isso aqui. No início aqui, eu coloco endereço e um e-comercial. Tá? Eu não preciso botar a barra aqui, né, antes de vendas, eu não preciso botar essa barra porque na nossa fórmula da esquerda lá que a gente fez no Excel, eu já venho com essa barra aqui. Então eu não preciso botar ela, deixo sem. Outra coisa, eu só tenho que botar uma vírgula aqui no final, porque ele não é a última linha, só na última linha que não tem vírgula, né? Então aqui, colocamos a vírgula e prontinho. Vou dar um OK. Parece que não mudou nada, né? Parece que está igual. Realmente ele está buscando os dados do mesmo arquivo, não mudou nada. Só que agora a gente está fazendo uma referência usando aquela nossa célula dentro do Excel que nos diz aonde que esse arquivo está. Tá? Então, vou fechar aqui. Ele vai criar essa tabela aqui no Excel. Vou dar uma olhadinha nela. Tá? Essa tabelinha aqui é a tabelinha de vendas do ano de 2021. Então, pode ver que os produtos é A, B e C. Tá? Eu vou fechar esse arquivo. Vou salvar ele. Volto na minha pasta, eu vou pegar esse arquivo aqui, que está na pasta de 2021, vou copiar ele, e vou na minha pasta de 2022, vou colar ele aqui, e vou abrir esse arquivo. Tá? Agora, o que ele vai fazer quando eu der o refresh aqui nessa tabela, nesse Power Query, ele vai buscar desse outro arquivo, que é de 2022. Então, vou clicar aqui com o botão direito na tabelinha, atualizar. E aí a gente vai ver que... Pronto. Os dados agora estão vindo do outro arquivo de 2022. Tá? Então agora toda vez que eu copiar esse arquivo para qualquer lugar, tiver um arquivo de vendas lá, ele vai pegar esse arquivo e vai buscar a tabela
desse arquivo para mim. Certo, vamos ver como é que isso funciona agora no Power BI. O Power BI é um pouco diferente porque a gente não consegue criar essa célula, né, para criar uma query a partir dela e fazer todo esse processo que a gente fez aqui. A gente vai ter que fazer outra coisa, que é criar um parâmetro dentro do Power BI. Então, temos o BI aqui em branco, tá? Não tenho nada nele. O meu BI está em inglês, mas não vai fazer diferença nenhuma para você. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou buscar os dados do arquivo que eu quero de forma manual, como eu faria normalmente. Então, eu vou importar dados de um Excel. O Excel que eu quero, eu vou pegar aqui de 2021, são as vendas. Vou dar um OK. Ele vai me perguntar qual a tabela que eu quero buscar, né? Ou se eu tiver mais de uma tabela, eu busco mais de uma tabela. No meu caso é só uma tabela, essa daqui. E vou em transformar dados. Então ele vai abrir agora o Power Query para mim, com aqueles 3 passos, a mesma coisa que eu tinha no Excel. Então a fonte dele aqui também está o endereço completo. A gente tem que fazer com que esse endereço aqui seja dinâmico da mesma forma que a gente fez no Excel. Para fazer isso, a gente vai ter que criar um novo parâmetro. Então eu vou vir aqui na esquerda, botão direito e novo parâmetro. Tá? Ele vai abrir uma janelinha para mim. Botar o nome desse parâmetro vai ser endereço. Pode ser qualquer coisa, tá? E aí o valor aqui, esse current value aqui, do endereço é a própria pasta de onde está o arquivo que eu quero. Então eu vou lá no Windows aqui e vou pegar, copiar o endereço dessa pasta aqui. Tá? Vou pegar 2021, né? Que a gente estava olhando 2021. Vamos pegar aqui 2021, copiar. Venho aqui e colo. Só isso. Tá? Dou um OK. Meu parâmetro está ali e eu posso alterar ele facilmente. Agora, volto aqui na minha fonte e eu vou alterar da mesma forma que eu fiz lá no Excel. Vou deletar o início aqui. Note que agora eu estou deixando essa barra aqui, porque o nosso parâmetro não vem com a barra, tá? Não é que nem a nossa função esquerda lá, que ela vinha com a barra. E aqui eu vou escrever endereço e o e-comercial. E vou dar um Enter. Não mudou nada, parece que não mudou nada. Vamos ver os dados aqui. Está buscando os dados lá da minha tabela de 2021, que é os produtos A, B e C. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui e vou alterar para 2022. Alterei aqui, volto para minha tabela. Note que agora os meus produtos já mudaram, porque eu estou buscando a tabela de 2022. Então, no Power BI é um pouquinho manual ainda, não é 100% automático. Então, se eu pegar esse arquivo Power BI e trocar de pasta, não vai acontecer nada. Porém, imagina que eu tenho uma série de tabelas de Power Queries que estão buscando dados de uma mesma pasta. Então, eu não preciso ficar alterando um a um, eu só vou no meu parâmetro, altero o meu parâmetro e todas as minhas queries que precisam olhar um arquivo que esteja naquela pasta já vão ser automaticamente atualizadas. Bom, era isso, eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar o seu joinha e também de se inscrever aqui no canal do Função Excel. Até a próxima!